Olá, queridos. Bom, estamos aqui agora para falar a respeito das aulas do material de vocês, das aulas 9 e 10 da matemática B. Tá bom? Então vamos lá. A gente vai revisar aqui agora aquelas formulazinhas que calculam quantidade de triângulos que eu consigo dividir um polígono, né? E a gente vai falar de polígono convexo, tá bom? Soma dos ângulos internos de um polígono, tá? Número de diagonais, vamos falar de circunferência, ângulo inscrito, ângulo central, enfim, uma aulinha bem pequenininha para a gente discutir isso rapidinho e vocês depois tentarem fazer os exercícios das aulas 9 e 10, como é revisional para vocês. Tá? Então coloquei 3 figuras aqui, coloquei um quadrado, um pentágono e um hexágono. E eu quero agora dividir isso, né? Repare que a quantidade de lados é a quantidade de vértices. Então eu tenho aqui, ó 1, 2, 3, 4 vértices. Eu tenho 4 lados. Então eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Eu tenho 5 lados. Então a quantidade de vértices, né? A quantidade de vértices é igual à quantidade de lados, tá bom? Então vou deixar isso aqui anotado aqui, ó. Vou apagar isso aqui, peraí. Já falei quais são as aulas, vou tirar essa anotação aqui, ó. Então a quantidade de vértices, né? Vértices é igual à quantidade de lados. Ok. Então, primeira observação. Eu vou sair de um vértice só, tá? Eu vou sair de um vértice só. Eu vou traçar as diagonais aqui. Então, observe que se eu sair do vértice A e for até o vértice C, eu divido o quadrado, né? O quadrado que tem 4 lados, eu consigo dividi-lo em 2 triângulos. Tá bom? Saindo apenas de um vértice, tá? Ok? Se eu sair do vértice A aqui de novo, ó, uma diagonal é AD. AE, repare que AE não é diagonal, ó, é lado. Tá bom? Ok? Ó, uma aqui agora de A a C. Olha lá, outra diagonal. Então eu dividi ali o pentágono. Nossa, esse N ficou uma bosta, né? Espera aí. Vamos de novo aqui, ó. Eu vou dividir o pentágono, uma figura de 5 lados, e eu consegui dividir isso em 1, 2, 3 triângulos. Aqui foram 2, aqui 3. Ok. Fazer a mesma coisa no hexágono. Vou botar o vértice A aqui, ó, tá? Então vou fazer daqui, daqui, aqui, uma diagonal, do vértice a esse outro vértice, mais uma diagonal, e do vértice a esse outro vértice, mais uma diagonal, e assim eu consigo dividi-lo em 4 triângulos. Então, se eu sair do hexágono, que tem 6 lados, eu consigo fazer 4 triângulos. Tá. O que eu quero fazer com isso? O que eu quero fazer com isso? Bom, eu já sei, eu já aprendi há muito tempo quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tudo bem, não vou chegar nisso agora não. Mas observe então que a gente consegue fazer uma relação aqui. Vamos supor que n seja a quantidade de lados. Tá bom? Então vamos colocar aqui no quadrado, ó. Se eu tenho lados, uma quantidade n, ou seja,
Espera aí. Pronto. Se eu tenho aqui, né, a quantidade de lados é n. A quantidade de triângulos, repare, ó, 4, 2 triângulos. 5 lados, 3 triângulos. 6 lados, 4 triângulos. Vocês repararam que há 2 números a menos? Então, se n representa a quantidade de lados, a quantidade de triângulo vai representar n menos 2. Ou seja, o número de lados menos 2. Então, peraí. O quadrado tem 4 lados. Então, quantos triângulos eu saio formando a partir de um vértice? 4 menos 2, ou seja, n menos 2. 4 menos 2? 2 triângulos. Tá. O pentágono tem 5 lados. Espera aí. Quantos triângulos? 5 menos 2, 3 triângulos. O hexágono tem 6 lados. Né? Quantos triângulos? Espera aí, n menos 2, 6 menos 2, 4 triângulos. Então, se eu sei a quantidade de triângulos, eu sei quanto vai dar a soma dos ângulos internos dessas figuras. Por que eu sei? Por que eu sei calcular a soma desses ângulos aqui? Independente se são polígonos regulares ou não. Se são de lados iguais ou não. Tá? Ok? Espera aí. Eu aprendi há muito tempo atrás, vamos apagar isso aqui, que o triângulo, né? Vou apagar esse título aqui. Não, deixa o título aí. Eu aprendi há muito tempo atrás que um triângulo, que a soma dos ângulos internos desse cara aqui, e nós já falamos isso esse ano, né? A soma de A mais B mais C é igual a 180 graus. Então, se eu consigo dividir um polígono em triângulos, né? Um polígono de qualquer convexo em triângulos, eu sei a soma, porque cada triângulo desse aqui vai ter 180, olha aqui, 180, 180, 180, 180, aqui também, Então vai ser 180 vezes a quantidade de triângulos. Olha lá. Então aqui vai ser 180 vezes 2, aqui vai ser 180 vezes 3, aqui vai ser 180 vezes 4. Então, peraí. Se eu pegar o número de triângulos e multiplicar por 180, eu sei a soma dos ângulos internos? Sim. É só fazer isso. Pega a quantidade de triângulos e multiplica por 180 graus. Opa! Então eu consigo chegar numa relação agora? Sim, consegue. Simples. Qual a quantidade de triângulos? Peraí. A quantidade de triângulos é n menos 2. Sendo n o número de lados. Então é só pegar isso aqui e multiplicar por 180? Sim, só fazer isso. Então quer ver? Vamos de novo aqui, vou apagar isso aqui, Como é que eu acho a quantidade de triângulos desses polígonos? Eu quero a soma dos ângulos internos. Então eu vou pegar a soma de n lados, soma de n ângulos, não é? Soma de n ângulos vai ser a quantidade de triângulos, n menos 2, vezes 180 graus. Chegamos à nossa primeira relação da aula. Lembrando que n menos 2 é a quantidade de triângulos. E sendo n o número de lados dessa figura. Tá bom? Ok?
Então, se eu pegar o quadrado aqui, por exemplo, como é que eu faço para achar a soma dos ângulos internos de um quadrado? Só jogar na fórmula. Soma de 4 ângulos. N, ó, 4 menos 2 vezes 180. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, ó, 360 graus é a soma desses 4 ângulos aqui. Ok? Então, vimos aqui agora a soma dos ângulos internos de um triângulo. De um polígono, perdão. O triângulo nós já tínhamos visto em sala. Tá ok? Ótimo. Beleza? Vamos partir para a próxima ideia. Espera aí. Bom, vamos dar uma olhada aqui então na soma dos ângulos externos. A soma dos ângulos externos, pessoal, você tem que fazer um prolongamento. Ó, você tem que fazer um prolongamento do lado. Tá vendo? Ó, então eu quero calcular esse ângulo aqui, mais esse, mais esse, mais esse. Esses são os ângulos internos, ó. Prolonga o lado, pensa que você está vindo no lado aqui, ó. Prolonga ele. Opa, peraí, saiu errado. Ó, prolonga o lado, ó. Prolonga o lado, prolonga o lado e prolonga o lado. Esses ângulos aqui, ó. Esse é um, esse aqui é outro, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Então agora você tem o ângulo que está lá dentro. Então aqui eu vou botar aqui, ó, ângulo E, ângulo externo, e vou botar esse aqui, ângulo I, ângulo interno, tá? Eles são ângulos suplementares. Então o ângulo interno mais o ângulo externo, eles resultam em 180 graus. E a soma dos ângulos externos sempre vai ser igual a 360 graus. Qualquer polígono convexo aqui, ó, a soma desses ângulos aqui, esse, mais esse aqui fora, ó, mais esse aqui, ó, mais esse outro aqui, mais esse outro aqui, mais esse outro aqui, tem que dar 360 graus. E lembrando que um interno mais um externo tem que ser igual a 180 graus, porque são ângulos suplementares. Tá ótimo? Ok? Tá. Espera aí, só um minutinho. E se eu tiver aqui, esses polígonos sendo polígonos, vamos voltar aqui, ó. Espera aí. Vamos voltar aqui. Vou apagar isso aqui. Vocês anotaram aí, né? Obviamente. Então aqui, ó. Vou deixar anotado aqui a seguinte situação. Ó. Vou apagar isso aqui. Então eu já sei, né? Vou apagar isso. Eu já sei que um ângulo interno mais um ângulo externo é igual a 180 graus. Ok. Sei também que a quantidade de triângulos que eu consigo formar a partir de um polígono saindo de um vértice, vai ser sempre o número de lados menos 2. N aqui sempre será a quantidade de lados. Ok? Sei também que a soma dos ângulos internos, formulazinha que nós já vimos, então a soma dos ângulos internos vai ser N menos 2, que multiplica 180 graus. Ok. E agora nós vimos a soma dos ângulos externos, SE, 360 graus. Ok? Tá.
Mas e se esse polígono for regular? Ou seja, polígono regular, os lados são iguais. E se esse polígono for regular, todos esses lados aqui tiverem o mesmo tamanho? E aí? Tiveram o mesmo tamanho. Os ângulos são congruentes. Então, peraí, se esse polígono for regular, eu vou usar a mesma fórmula? Sim, eu vou usar a mesma fórmula. Independente se é regular ou não, eu vou usar essa mesma ideia que eu acrescentei aqui. Mas eu consigo agora descobrir quanto vale um ângulo interno? Sim, eu consigo descobrir quanto vale um ângulo interno. Então, se o polígono for regular, os ângulos são todos do mesmo tamanho. Então, quanto vale um ângulo interno desse? Olha, é só você pegar a soma. É só você pegar a soma dos ângulos internos e dividir para a quantidade de ângulos, que é a quantidade de lados. Então, peraí, se eu quiser descobrir quanto vale um ângulo interno, é só pegar essa fórmula aqui, n-2 vezes 180, e dividir pela quantidade de lados. Só dividir pela quantidade de lados. Então, nós vimos que o quadrado aqui tem 360 de soma. Se eu dividir para 4 lados, vai dar 90 cada ângulo desse. Realmente. E se eu quiser descobrir quanto vale cada ângulo externo dele? Faz a mesma coisa. Quer descobrir quanto vale o ângulo externo? Pega a soma dos externos e divide pela quantidade de lados. Então, se eu quero descobrir quanto vale um ângulo externo, é só pegar 360 graus, que é a soma dos externos, e dividir por n. Pronto. Temos mais duas relações aqui para polígono regular. Tá ok? Agora vamos dar uma olhadinha no número de diagonais que eu tenho de um polígono. Vamos lá. Vamos calcular a quantidade de diagonais de um polígono. Vamos aqui, diagonais. Vamos botar aqui, diagonais. Tá? Então eu tenho aqui A, B, C e D. Vamos fazer uma conta aqui, rapidinho. Vamos traçar as diagonais desse quadrado, que é pequenininho. Viu? Eu tracei duas diagonais. Mas olha aqui, quais são elas? AC é uma, BD é outra, CA é outra e DB é outra. Então deu 4? Não, são duas. Peraí. AC e CA é a mesma, BD e DB é a mesma. Então, aqui, eu não posso contar a quantidade de vértices. Por exemplo, mais ou menos assim. Eu tenho o vértice A aqui. Quantas diagonais eu faço? Olha, espera aí. 1, 2 diagonais saindo do vértice A. Então, do B vai ter mais duas. Do C vai ter mais duas. Do D mais duas. Do E mais duas. Então, só pegar a quantidade que sai de um vértice e multiplicar pela quantidade. Não dá certo, porque vai ter essa quantidade aqui de igualdade. Então, pera aí, vamos fazer diferente então. Vamos fazer isso diferente. Vamos pegar aqui o vértice A e vamos colocar aqui os vértices que nós temos dessa figura. Então, vou botar aqui, B, C, D, E e F. Vamos calcular aqui a seguinte ideia, gente. Quantos saindo do vértice A eu consigo formar? Então, eu tenho seis vértices, certo? Então, tá. Eu consigo ligar ao C, ao D, ao E. Então, vou ligar aqui, do A ao C, do A ao D, do A ao E. Mas eu não consegui ligar no B,
porque se eu ligar do A ao B é lado. Não consegui ligar ao F, porque do A ao F é lado. Então eu não consegui também ligar a ele próprio. Então de 6 que eu tenho, eu só consegui ligar a 3. 3 eu não consegui ligar, que foram B, A e F. Tá. Ok. Se eu tentar fazer isso aqui em cima, quer ver? Vou pegar o A, ó. Vou ligar o A ao C. Ok, consegui ligar. Agora, você consegue ligar o A ao D? Não, porque é lado. Você consegue ligar o A ao B? Não, porque é lado. Vou tentar fazer aqui, ó. Botar uma cor diferente aqui, ó. Vou tentar sair do A, ó. Vou ligar o A ao B. Consegui ligar? Não, formou lado, então não liguei. Vou conseguir ligar o A ao E aqui embaixo, ó. Vou conseguir ligar? Não. Não por quê? Porque deu lado, não deu diagonal. Então, em qualquer polígono que você fizer, A, B, C, D, você não consegue ligar a 3. Sempre a 3. Você não consegue ligar. Caramba. Então, de qualquer vértice que eu tentar, eu não consigo ligar 3? Não consigo ligar 3. Porque a ele próprio você não forma um ponto. E nos dois adjacentes, os dois vizinhos ali, você vai fazer lado, você não vai fazer diagonal. Tá, então peraí. Se eu tenho que a quantidade de vértices é a quantidade de lados, repare, 1, 2, 3, 4, 4 lados. N é 4. 5 vértices, 5 lados. 6 vértices, 6 lados. Então, se eu pegar a quantidade de vértices que eu tenho, a quantidade de vértices, por exemplo, o vértice A, eu consegui ligar a 1, mas não consegui ligar a 3. Então, peraí. Quanto que eu consigo fazer, então, saindo de um vértice? Peraí, vamos calcular. Vou sair do A e vou para C. 1. Então, peraí. Com 4 lados, que é a figura, saindo de um vértice, eu só consegui fazer 1? Sim. Peraí, então. E se eu tivesse um pentágono aqui? Então vamos fazer um pentágono aqui, ó. Vamos fazer um pentágono aqui. Peraí. Tá aqui, quadrado do pentágono. Então vamos começar. Ó, A, B, C e D. Sair daqui e vim para cá. Então, saindo do A, uma figura de 4 lados, eu consegui formar uma diagonal. Saindo daqui, ó, 1, 2. Tá vendo aqui? Quantos lados eu tenho? 5 lados. Quantas diagonais eu consegui fazer? 2 diagonais. E aí, queridos, a gente vai chegar na conclusão que, saindo da quantidade de vértices, se eu tivesse um hexágono aqui, ó, um hexágono. Vou sair aqui do vértice A, ó. 1, 2, 3. Olha lá. 6 lados, 3 diagonais. Então eu consegui descobrir que, saindo de um vértice, com a quantidade de lados, menos 3, a quantidade de lados, menos 3, a quantidade de lados, menos 3. Então, 4 lados, menos 3, uma diagonal. 5 lados, menos 3, 2 diagonais. 6 lados, menos 3, 3 diagonais. Então, tem um padrão aqui. Então, se eu tenho N lados, quantas diagonais eu saio de um vértice? N menos 3. Opa! Então, peraí. Vamos tomar nota disso aqui. Vamos tomar nota disso aqui. Peraí. Você volta o vídeo aí caso você queira anotar, tá bom?
Então, peraí, eu percebi que se eu tenho n lados, eu vou ter n menos 3 diagonais saindo do vértice A. Sim, saindo do vértice A você vai ter n menos 3. Ou seja, uma diagonal, 4 menos 3. E se eu sair de B? Também. E se eu sair de C? Também. E se eu sair de D? Também. Então, peraí. Se eu pegar a quantidade de vértices e multiplicar por n menos 3, eu tenho a quantidade de diagonais. Então, vou fazer isso. A quantidade de vértices vezes n menos 3. Eu vou ter a quantidade de diagonais. Porém, uma coisa aqui é que AC e CA é igual. Então, vai ter duplicidade. Então, peraí. BD e DB vai ter duplicidade. Então, não posso contar mais uma. Então, eu faço aqui, ó. Eu venho aqui e divido isso por 2. Divido isso por 2. Para tirar essa duplicidade. Ah, então é fácil. Então, é só pegar a quantidade de vértices, multiplicar por n menos 3 e dividir por 2. Sim, descobriu a quantidade de diagonais. Mas espera aí. A quantidade de vértices não é a quantidade de lados? É. Ó, 1, 2, 3, 4. 4 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Então eu posso substituir esse V da fórmula aqui. Espera aí. Eu posso substituir esse V da fórmula aqui por N. Então fica N que multiplica N menos 3 sobre 2. Sim. Então chegamos a uma conclusão. Vamos lá então. Vamos apagar isso aqui. Anota que você tem que anotar. Pausa o vídeo. E vamos finalizar aqui, ó. Então, se eu quiser descobrir a quantidade de diagonais de um polígono, vai ser a quantidade de lados n, que multiplica n menos 3 diagonais, dividido por 2. Mais uma formulazinha para a gente aqui. Não é? Então, nós temos apenas essas aqui, que eu já falei. Temos a ideia dos ângulos dos polígonos regulares. E agora nós temos aqui o número de diagonais. Tá bom? Ó, chegamos à circunferência aqui rapidinho. Olha bem. Circunferência eu vou falar pouca coisa. Tá? Nós sabemos o comprimento da circunferência, que é 2πr. Sabemos que a área desse círculo é πr ao quadrado, né? Enfim. Vou falar de ângulo inscrito e ângulo central. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo central. Tá vendo aqui? Alfa, que vai de A a B. Aqui eu tenho um ângulo inscrito, ó, que também vai de A a B. Ó, um ângulo beta. Tá? Eu vou colocar esse cara aqui é chamado de ângulo central, porque sai do centro. E esse aqui, por sair em cima da linha da circunferência, ele é chamado de ângulo inscrito. Ok? O que acontece? Quanto vale o ângulo central? Não sei. Quanto vale o ângulo inscrito? Não sei. Mas, se o ângulo central e o ângulo inscrito possuírem o mesmo arco de circunferência, eu consigo saber uma relação. O ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Ou seja, o ângulo inscrito, espera aí, o ângulo inscrito, ele vai ser a metade do ângulo central. Então, nesse caso aqui, no meu desenho, o ângulo beta é o alfa dividido por 2.
Quando isso? Em qualquer situação? Não. Só se eles possuírem o mesmo arco. Quer ver? Vou desenhar um ângulo central aqui, ó. Nessa, ó. Olha aqui, olha o arco do central e olha o arco do inscrito, que vai de A a B, ó. É maior. Vale essa relação aqui? Não, não vale essa relação aí. Não vale. Tá? Então, para valer a relação, o ângulo central e o ângulo inscrito tem que possuir o mesmo arco, não importa qual vai ser. Então, aqui eu tenho um ângulo central que vai de A a B. Vou pegar um ângulo inscrito agora, não importa onde ele vai estar, olha aqui, ó, que vai ter o mesmo valor. Então, esse aqui, ó, o mesmo valor não, né? A metade. Então, aqui é alfa, aqui é beta. Tá vendo? Agora eu vou fazer ainda assim, ó. Vou pegar outro ângulo inscrito. Olha aqui, ó. Vou ligar o A e vou ligar o beta. Tá vendo que esse ângulo aqui, ele tem o mesmo arco que o outro? Mesmo arco AB, ó. Então esse cara aqui também é beta. Opa. Peraí. Eu já sei que o ângulo inscrito é a metade do central quando possui o mesmo arco. Mas espera aí, se eu tiver mais ângulo inscrito é a mesma coisa? Quer ver? Ó, vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Vamos fazer aqui um ângulo inscrito. Tá vendo aqui? Beta. Vou pegar de outra cor aqui para não confundir. Ó. Ó. Tá vendo que eles estão pegando no mesmo arco aqui? Ó. Então, dois ângulos inscritos ou mais que peguem o mesmo arco têm o mesmo valor. Olha aqui, ó, vou pegar aqui embaixo, ó. Ó, vou ligar aqui e vou ligar aqui, ó. Olha lá. Tá vendo esse cara aqui, ó? Também é beta. Então, se eles possuírem o mesmo arco, esses ângulos inscritos são iguais entre si. E se o central possuir o mesmo arco que os inscritos, o central vale o dobro. Tá bom? O que eu quero de vocês agora, meus amores? Eu estou com a apostila de vocês aqui. Então, vocês vão, por favor... Olha aqui, ó, vou pegar ela aqui agora. Página 24, página 25, página 26. Eu quero que vocês, por favor... Vamos abrir aqui rapidinho para deixar deixar uma situação para vocês aqui, ó. Página 24, 25 e 26, para vocês estarem fazendo. Como isso aqui é revisão, vocês fazerem um exercício sobre isso aqui, tá? Sobre essas fórmulas que nós colocamos aí, tá bom? Então, quais são as situações das fórmulas? Então, nós temos aqui a soma dos triângulos, né, que nós já tínhamos vistos, que é 180 graus. Soma dos ângulos internos, n-2, que multiplica 180. Soma dos externos, 360 graus. Se eu quiser calcular um ângulo interno, pega a soma 180 e divide pela quantidade de lados. Se eu quiser descobrir um ângulo externo, pega a soma e divide pela quantidade de lados. Lembrando que um ângulo interno mais um ângulo externo é igual a 360 graus. Quantidade de triângulos que eu consigo formar, n-2. Ok. Número de diagonais, n que multiplica n-3 sobre 2. Vimos tudo isso na aula. Sobre a circunferência, ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Ok? E se mais, desde quando possui o mesmo arco, né? E se mais ângulos inscritos possuem o mesmo arco, esses ângulos inscritos são iguais. Tá bom? Bom, página 24, 25 e 26. Se cuidem, fiquem com Deus. Depois eu faço esse exercício para vocês. Vou fazer o de variação de porcentagem também. Tá ótimo? Comecei porcentagem, mas não terminei. Beijo grande a todos. Fiquem com Deus.